Às vezes, acontece algo estranho nas relações humanas. Você conhece alguém, a conversa começa normal. Com o tempo, vocês passam a falar com frequência, mandam mensagens, comentam coisas do dia a dia, compartilham histórias. Às vezes, parece até que existe uma certa conexão ali. Nada extremamente profundo, mas também não é superficial. Existe uma sensação de proximidade, e então, sem aviso, algo muda. A pessoa começa a responder menos. As respostas ficam mais curtas. As conversas começam a morrer no meio. Até que, um dia, você finalmente entende que você parou de existir na vida daquela pessoa. Não houve discussão, não houve explicação, não houve um encerramento. A pessoa simplesmente saiu, sem aviso. E isso cria uma sensação muito específica dentro da mente. Não é exatamente tristeza. Também não é exatamente raiva, é confusão. Porque quando uma relação termina de forma clara, o cérebro consegue aceitar. Mas quando algo termina sem explicação nenhuma, a mente começa a procurar respostas. Você revisita conversas antigas, lembra de frases, pensa em detalhes. Será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu fiz algo estranho? O cérebro tenta reconstruir a história inteira. Mas, na maioria das vezes, não existe um momento específico em que tudo deu errado. Porque o afastamento não aconteceu por causa de você. Ele aconteceu por causa do funcionamento emocional da outra pessoa. Esse é um tipo de comportamento muito comum nas relações humanas. Algumas pessoas se aproximam intensamente de alguém quando estão passando por uma fase específica da vida. Talvez estejam entediadas, talvez estejam solitárias. Talvez estejam buscando validação. Talvez apenas precisem conversar com alguém. Enquanto essa necessidade existe, a presença delas parece constante. Mas quando essa fase passa, tudo muda, e elas seguem, sem perceber o impacto que deixam. Porque, para elas, aquilo não era exatamente um vínculo, era um momento. E isso cria uma diferença invisível entre duas pessoas. Uma estava vivendo uma conexão. A outra estava apenas vivendo uma fase. E quando a fase termina, a pessoa simplesmente muda de direção. Não necessariamente por maldade, mas porque vive as relações de forma muito centrada nelas mesmas. Isso acontece quando alguém tem um traço psicológico específico: egocentrismo emocional. Não significa que a pessoa seja cruel. Significa apenas que ela está tão focada nas próprias necessidades que não percebe o que está acontecendo do outro lado da relação. Ela entra, se conecta, recebe o que precisava naquele momento e depois segue. É quase como se você fosse o alimento do ego dessa pessoa. Ela só vai até você quando está com fome. Você serve um banquete e ela te deixa as migalhas e você aceita. E toda vez que o padrão se repete e você aceita, você acostuma essa pessoa. E chega um ponto em que você se torna o regulador emocional dela, e mais nada. E quando a vida dela muda, algo novo surge, uma nova distração, e você vai ficando para trás. O que acontece é que algumas pessoas simplesmente não sabem encerrar relações. Para muita gente, ter uma conversa honesta é desconfortável. Dizer, eu não sinto mais a mesma conexão, ou acho que nossas vidas estão em momentos diferentes, exige maturidade emocional. Então o cérebro escolhe um caminho mais fácil: silêncio, distância. Desaparecer parece menos desconfortável do que explicar. Mas isso cria um efeito estranho. Quem desaparece evita o desconforto, mas quem fica herda todas as perguntas. E talvez seja por isso que esse tipo de afastamento fica tão marcado na memória, porque ele deixa algo incompleto. O cérebro humano precisa de encerramento, precisa de um final claro. Sem isso, a mente continua tentando completar a história. Quando alguém se afasta de você dessa forma, isso revela muito mais sobre a capacidade emocional daquela pessoa do que sobre o seu valor. Pessoas emocionalmente maduras conseguem encerrar ciclos, conversar, explicar, reconhecer vínculos. Mas pessoas que ainda não desenvolveram essa habilidade, muitas vezes apenas desaparecem. Porque lidar com o impacto emocional nos outros exige algo raro: responsabilidade. E talvez a verdade mais desconfortável das relações humanas seja essa: nem todo mundo que entra na sua vida entrou com o mesmo nível de intenção que você. Algumas pessoas aparecem apenas porque, naquele momento, você era conveniente.
Algumas aparecem apenas porque precisavam de alguém, e quando aquilo passa, você é deixado para trás. Mas existe uma forma simples de olhar para isso. Quando alguém consegue sair da sua vida sem sequer explicar, isso não significa que você não era importante. Significa apenas que aquela pessoa não tinha a mesma profundidade emocional para sustentar o vínculo. E isso diz muito mais sobre ela do que sobre você. Vamos fazer uma análise rápida. Algumas pessoas simplesmente não sabem sustentar vínculos. Elas sabem iniciar, sabem conversar, sabem criar proximidade, mas não sabem lidar com a responsabilidade emocional que surge quando um vínculo começa a existir. Porque quando você se conecta com alguém, você passa a ocupar um espaço na mente daquela pessoa. E sair desse espaço sem dizer nada significa deixar alguém lidando sozinho com perguntas que você poderia ter respondido. Pessoas emocionalmente maduras entendem isso. Elas sabem que relações têm impacto, que presença cria expectativa, que proximidade cria significado. E justamente por isso, quando precisam se afastar, elas explicam, elas conversam, elas encerram. Não porque é confortável, mas porque é respeitoso. Quando alguém não consegue fazer isso, geralmente não é porque você fez algo errado. É porque aquela pessoa ainda não desenvolveu a capacidade emocional de lidar com o peso das próprias escolhas nas relações. É mais fácil desaparecer do que explicar, mais fácil evitar do que conversar, mais fácil sumir do que assumir. E é exatamente por isso que esse tipo de afastamento dói tanto, porque ele deixa algo inacabado. Quando alguém sai da sua vida dessa forma, essa pessoa também está revelando o limite emocional dela. Ela mostrou até onde consegue ir em uma relação, e esse limite diz muito. Porque vínculos verdadeiros não desaparecem no silêncio. Eles passam por conversas difíceis, por ajustes, por mudanças, mas não simplesmente pelo vazio. Então talvez a pergunta mais importante não seja por que essa pessoa foi embora? Talvez a pergunta seja outra. Esse tipo de pessoa conseguiria permanecer? Porque algumas pessoas sabem criar conexões, mas poucas sabem sustentar conexões. E quando alguém mostra que não sabe sustentar, isso não é necessariamente uma perda. Às vezes, é apenas uma revelação antecipada do tipo de relação que aquela pessoa seria capaz de oferecer. E entender isso muda completamente a forma como você olha para o que aconteceu. Porque no fim das contas, o problema não foi você ter significado algo para aquela pessoa. O problema foi aquela pessoa não ter maturidade suficiente para lidar com o significado que você teve na vida dela. E quando alguém não consegue lidar com isso, o silêncio acaba sendo a única saída que ela encontra. Mas silêncio também fala. Ele mostra exatamente até onde aquela pessoa é capaz de ir. E às vezes, isso já é a resposta que você precisava.